Olá, alunos. Conforme prometido, eu estou aqui gravando essa aula sobre reconhecimento das funções orgânicas. Então, eu vou começar aqui com o nosso resumozinho, esse quadro onde eu tenho aqui as principais funções orgânicas. Então, as substâncias dentro da química orgânica, elas são classificadas em funções químicas ou famílias químicas. Então, toda vez que eu falar função química, eu estou me referindo a um grupo de substâncias, a uma família de substâncias que tem átomos específicos ligados de uma maneira específica, com uma configuração, um arranjo, que vai conferir a essas substâncias propriedades específicas que as diferencia das demais, tá? Então, nós começamos com aquelas chamadas, com os chamados hidrocarbonetos, ou funções orgânicas hidrogenadas, em que nós temos somente átomos de carbono e de hidrogênio. Essas cadeias hidrocarbônicas, ou a família dos hidrocarbonetos, recebe uma subclassificação. Os de cadeia aberta e os de cadeia fechada. Então, os hidrocarbonetos de cadeia aberta são classificados em alcanos, alcenos e alcinos. O que são os alcanos? São aqueles que apresentam somente ligação simples entre os carbonos. Aqui nós temos um exemplo, CH4. Os alquenos, alcenos ou olefinas, além de ter a cadeia aberta, eles vão ter a presença de uma dupla ligação entre os carbonos, como nós podemos ver aqui nesse exemplo do eteno. Já os alquinos, alcinos ou acetilenos apresentam uma ligação tripla, como a gente pode ver aqui no exemplo do etino. Temos dois carbonos com uma ligação tripla. Já também temos aqui os alcadienos ou dienos, que é quando na cadeia aberta aparece duas ligações duplas, como nós temos aqui o exemplo do butadieno, né? Ou but 1,3 dieno. Na verdade, aqui eu tenho 2, 3, 4. São 4 carbonos, mas aqui está escrito C3, né? Na verdade, é para ser C4. Ok. Então, esses são os hidrocarbonetos de cadeia aberta. Os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos ou dienos. Já os de cadeia fechada, nós temos aqui 3 grupos principais. Os que só têm ligação simples, que são os ciclanos, cicloalcanos ou cicloparafinas, como o exemplo aqui do ciclohexano. Nós temos os cicloalquenos ou ciclenos, que é quando apresenta uma ligação dupla nesse anel que é formado. Então, nós temos aqui um exemplo do ciclopenteno. E nós temos os hidrocarbonetos aromáticos ou arenos, que são aqueles que apresentam pelo menos um anel aromático ou um anel benzênico, ou benzeno, como você queira chamar. Então, nós temos aqui 2 exemplos. Então, recapitulando, a função química hidrocarboneto é quando só tem carbono e hidrogênio. E aí tem uma subclassificação. Tem os hidrocarbonetos de cadeia aberta, que podem ser alcanos, alcenos ou alcinos, e tem o alcadienos, e os de cadeia fechada, que podem ser os ciclanos, ciclenos ou os arenos. Nós também vamos ter os cicloalcadienos, né, que é quando tem a cadeia fechada e tem 2 ligações duplas ali dentro. Vocês estão vendo essas formulazinhas aqui, ó? Essas fórmulas, elas são úteis em questões que vão pedir para você definir a quantidade de hidrogênios, tá? Então, vamos pegar aqui a fórmula dos alcenos, CnH2n. Esse N aí indica o número de carbonos, tá? Então, você percebe que nos alcenos, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Então, se eu tenho um alceno
Com 2 carbonos, o número de hidrogênios vai ser o dobro, 4. Se eu tenho 10 carbonos, o número de hidrogênios será o dobro, 20, e assim por diante. O mesmo vale para os cicloalcanos. Pode ver que a fórmula é a mesma, CnH2n. Agora, os alcanos, a fórmula já é a seguinte, CnH2n mais 2, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro de carbonos somado de 2 unidades. Exemplo, digamos que a questão diz assim, um alcano com 5 carbonos possui quantos hidrogênios? O dobro, 10, mais 2 unidades. Então, 12 hidrogênios. Um alcano com 8 carbonos, quantos hidrogênios tem? Ele vai ter o dobro de 8, 16, mais 2 unidades. Então, 18 hidrogênios. E assim por diante. Já os alquinos e os alcadienos e os cicloalquenos, eles têm a mesma fórmula que é CnH2n-2, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro menos 2 unidades. Então, imagina que você tem um alcino, a questão diz assim, um alcino com 6 carbonos, tem quantos hidrogênios? O dobro de 6, ou seja, 12 menos 2. Então, esse alcino com 6 carbonos vai ter 10 hidrogênios. Um alcino que tem 15 carbonos. O dobro de 15 é 30, menos 2, 28 hidrogênios. Então, essa é a utilidade dessas fórmulas, tá bom? Depois dos hidrocarbonetos, nós temos outras funções que, além do carbono e do hidrogênio, vão apresentar o elemento químico oxigênio. Então, a primeira função delas aqui, dessa classe aqui, é o álcool, ou os álcoois. O álcool é aquela função que apresenta o grupo OH, que a gente chama de hidroxila. Então, toda vez que tiver hidroxila ligada a um carbono saturado, que está fazendo apenas ligações simples, você tem um álcool. Então, eu tenho um exemplo aqui do metanol, que tem o OH ligado a um carbono que está fazendo 4 ligações simples. Agora, se esse OH estiver ligado ao benzeno, ao anel aromático, a um dos carbonos do benzeno, então você já tem uma função chamada fenol. E cuidado para não confundir álcool com fenol. Por que confunde? Porque os dois têm o OH. Mas tem diferença. Aqui tem o anel aromático ligado ao OH e aqui não vai ter o anel aromático. É um carbono que está fazendo ligação simples. Aqui nessa tabela não está presente o enol. O enol é quando o OH está ligado a um carbono que está fazendo ligação dupla e não é do anel aromático, tá bom? Lá no vídeo que eu postei no meu canal no YouTube, Dicas para não confundir as funções orgânicas, tem explicando sobre o enol, tá bom? Agora, o éter. O éter é quando você tem esse grupo, COC, carbono, oxigênio, carbono. Então, nós temos um exemplo aqui. Cuidado para não confundir com o éster, porque o éster também tem o COC. A diferença é que nesse mesmo carbono aqui, ó, você tem 2 oxigênios, um com ligação dupla e o outro com ligação simples. Então, o nome é parecido, éster e éter. A fórmula, o grupo funcional é parecido, mas tem a diferença que aqui tem 2 oxigênios. O macete que eu dou é que aqui o S, né, o S de éster, indica plural. Então, o plural aqui é no sentido de que você tem mais de um oxigênio. Então, é o macete que eu dou para você lembrar. Depois, nós temos aqui o aldeído, que eu chamo de CHO, que tem o CHO, C dupla O, H. Normalmente aparece na extremidade das cadeias e tem esse grupo chamado de aldoxila. Então, eu tenho um exemplo aqui do etanal. Cuidado para não confundir o aldeído com cetona, porque na cetona também tem o dupla O, que é a carbonila. Só que a diferença é que aqui essa carbonila, o C dupla O, está entre 2 carbonos. Tem um carbono de um lado e um carbono no outro. Faz parte do grupo funcional. Então, nós temos um exemplo aqui da propanona. O aldeído também pode ser confundido com o ácido carboxílico. Compare a fórmula do aldeído, o grupo funcional do aldeído, com o do ácido carboxílico. A diferença, ó, é que aqui só é o hidrogênio, enquanto que aqui tem a hidroxila, o OH. Então, uma diferença muito sutil
tome cuidado para não confundir. Outra coisa que confunde também é porque o ácido carboxílico, assim como o aldeído, aparece nas extremidades. Então, cuidado aí para você não confundir. Vamos mais adiante e agora nós vamos falar das funções nitrogenadas. A gente começa falando das aminas, N de navio, né? Amina. São substâncias derivadas da amônia, que tem fórmula NH3, em que 1, 2 ou 3 hidrogênios são substituídos por carbono. E aí, quando apenas um carbono da amônia, um hidrogênio da amônia é substituído por carbono, restando aqui o NH2 ao invés de NH3, né, porque sai um hidrogênio, aí fica NH2. Então, você tem uma amina primária, né, o N ligado a um carbono. Aqui eu tenho outro exemplo. Agora, se ficar só NH, ou seja, 2 hidrogênios saem e entra um carbono no lugar de cada hidrogênio. Aí nós temos uma amina secundária. Que outro exemplo, ó, NH. Já se os 3 hidrogênios saírem fora e no lugar de cada um entrar carbono, aí você tem a chamada amina terciária, como nesses dois exemplos aqui. Beleza? Então, essa é a amina. Já a amida, você tem que ter cuidado porque parece muito, né? Desde o nome, as fórmulas. Então, o amida, D de Deus aqui, ó, esse D, vamos dizer que é o D de dupla O. Por que dupla O? Porque aqui, além do nitrogênio ligado a um carbono, você vai ter uma ligação dupla com o oxigênio nesse carbono que também está ligado ao nitrogênio. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? A etanamida, ou etanoamida. Então, cuidado não confundir amina com amida. A amida tem dupla O. A amina não tem o oxigênio ali no grupo funcional. Para fechar as nitrogenadas, nós temos a nitrila, que é muito fácil de identificar. É toda vez que você tem uma cadeia carbônica aqui aberta, contendo uma tripla ligação nitrogênio, carbono, carbono, nitrogênio. Então, bem fácil de identificar. O nitrocomposto é aquele que apresenta o grupo NO2 ligado a carbono, o grupo nitro. Então, tiver NO2 ligado a carbono, nitrocomposto. Bem simples. Temos outras funções orgânicas também, que vai aparecer outros tipos de átomos, que não seja só carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Temos os chamados haletos orgânicos, que a gente divide em haletos de alquila e haletos de acila, que consiste no seguinte: quando você tem carbono ligado a um elemento da família 7A, flúor, cloro, bromo ou iodo. Esse xizinho aí que usa-se normalmente nos livros para representar o elemento da família 7A, né, que vai gerar um haleto orgânico. Então, o X aqui significa o flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, nós temos um exemplo. E o que seria o haleto de acila? É aquele haleto orgânico que é derivado de um ácido carboxílico, em que o OH, como você pode ver aqui em cima, ó, o grupo funcional do ácido carboxílico tem C dupla O, OH. Então, se eu tirar esse OH e colocar um haleto orgânico, um elemento da família 7A, o flúor, cloro, bromo ou iodo, como no exemplo aqui, ó, aí eu tenho um haleto de acila. O composto organometálico é toda vez que você tiver um elemento metálico ligado a carbono, como no caso aqui, ó, do magnésio, certo? Então, a maioria dos elementos na tabela periódica são metais, como você sabe. Então, se aparecer um metal ligado a carbono, é um composto organometálico. O anidrido, gente, é resultado de uma reação de desidratação entre ácidos carboxílicos, gerando uma molécula de água, né? Sai hidrogênio de um grupo funcional de uma molécula de ácido carboxílico, e da outra sai o OH, forma água, e o que sobra dessas duas moléculas se une formando essa estrutura bem aqui, ó, C dupla O, C dupla O. Forma tipo um U, onde você tem 3 oxigênios, sendo que há 2 carbonilas aqui, né? Carbonila, oxigênio, carbonila. Então, esse é o anidrido orgânico. Então, eu vou sair agora dessa tela, onde eu tenho aqui para você as principais funções orgânicas,
Vocês têm esse material lá no Google Classroom. E agora eu vou compartilhar com vocês um slide aonde nós temos aqui um exercíciozinho, certo? E nesse exercício, você vai estar trabalhando. Opa, cadê? Tá aqui. Você vai estar trabalhando. Se você não assistiu essa aula ao vivo comigo, você vai procurar identificar as funções orgânicas que estão presentes nas moléculas que atuam na transmissão de informações entre os neurônios, que nós chamamos de neurotransmissores. Aqui estão elas, né? Dopamina, serotonina, melatonina, noradrenalina, ocitocina, o ácido amino butírico, né? O ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e a endorfina, dentre outras. Aqui nessa imagem nós temos o efeito, né, e como que a gente pode estar estimulando a produção dessas substâncias no nosso corpo. Mas o que me interessa mais aqui é que você olhe para essa imagem, certo? Você vai olhar para essa imagem e você vai procurar identificar o grupo funcional daquelas funções que nós acabamos de ver. Você vai procurar classificar. Em mais de uma, pode ser que em uma fórmula dessa tenha mais de uma função ou família de compostos orgânicos. E a sua missão aqui é identificar. E é isso que é cobrado também nas questões de vestibular. Então, olha só o que eu fiz para facilitar o seu trabalho. Eu já identifiquei aqui os grupos funcionais. Eu só quero que você veja quais são qual é o nome dessas funções, beleza? Então, agora, eu quero que você pause o vídeo, tá? Porque se você continuar, já vai aparecer as respostas, aí não vai ficar legal. Então, dá uma pausa agora, pausa, tenta identificar, pega lá a apostilazinha com resumo, tenta identificar, e aí volta para conferir o resultado, tá bom? Então, legal. Agora que você já pausou, você já respondeu, eu vou mostrar a resposta aqui, identificando o nome de cada função. Tá joia? Então, tá aí. Você pode identificar que de azul eu estou colocando o fenol, né? De verde aqui, identificando o álcool. Aqui no laranja eu tenho o éster. E para cada função eu procurei dar uma cor diferente. Então, essa é a aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido, tenha gostado, tá? Você pode ir lá no nosso canal, ABC da Química, e assistir a aula em que eu estou falando sobre as funções orgânicas, como identificar, né? Dicas para não confundir. Então, por hoje é só isso. Muito obrigado e bons estudos.